Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração, que nós possamos a cada dia buscar fazer a vontade de Deus e juntos nos preparar. Nesse momento vamos abrir nossas Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, e aqui a gente vamos meditarmos um pouquinho aqui no capítulo 5, versículo 1 em diante. Fechemos nossos olhos, vamos falarmos com Deus. Soberano Deus, bendito, amado Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez, reconhecendo, ó Deus, nossa pecaminosidade e reconhecendo que Tu és santo, justo e bom. Nesse momento, ó Deus, abre nossos corações, nossos entendimentos para entender Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, Gálatas capítulo 5, ou a lei ou Cristo, A lei ou Cristo. Então, versículo 1 diz assim: Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante diz assim: ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Verso 2: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Verso 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentarei nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele que for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse os que incitam a rebeldia. Então, queridos, nós compreendemos que no livro de Gálatas, Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, e Paulo nos dá algum vislumbre, aqui, ou a lei ou Cristo. Queridos, nós compreendemos que a lei, ela foi estabelecida por Deus. A lei representa o caráter de Deus, o caráter de Cristo, mas a lei não salva. Então, nós obedecemos a lei não para ser salvo, Porque muitas pessoas dizem: vocês falam muito de lei. Sim, mas a lei não salva. Quem salva? Cristo. Cristo salvando você, você vai obedecer por amor. Por isso que Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecerei, pois, firme, e não vos submetai de novo ao jugo de escravidão. Porque a lei liberta. A lei liberta. Quando a lei diz: não matará, não adulterará, não furtará, então você
quando obedece à lei, você está livre de muitas consequências, né? Então eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Boa noite, pode entrar, né? Pode ficar à vontade, gente, senta aí, né? Pode sentar aí, sejam todos bem-vindos, né? Na casa do nosso Deus, né? Queridos, hoje nós iremos falar aqui um pouquinho, né, sobre o que Deus tem feito por nós, né? Então a gente entendemos que esse Deus, Ele cuida dos seus filhos, né? E é interessante que eu quero meditar aqui. Não, pode deixar aberto, moça. Pode deixar, obrigado. A gente vamos meditar um pouquinho aqui, né, sobre o que Deus faz por nós. Aqui no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele amou esse mundo de uma tal maneira, né? Essa palavra tal maneira, a gente não tem explicação. Por quê? Porque o amor de Deus não é como o amor da gente. A Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, para você ver, Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus amou esse mundo de uma tal maneira que Ele enviou seu Filho, né? Eu pergunto aqui, para vocês duas aí, para vocês duas que são mães, vocês teriam coragem de dar um dos seus filhos para morrer por alguém? É difícil, né? Para a gente ver, a Bíblia diz que, né, nenhum ser humano tem essa coragem, né? Eu sou pai, né? Eu tenho um filho. Meu filho tem 10 anos, meu filho é especial, né? Meu filho tem autismo, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Então, jamais eu daria meu filho para morrer por ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele amou esse mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu filho para morrer por nós, né? Então, é um amor que a gente não compreende, né? É um amor imenso. E no versículo 17 diz assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo? Então, quando Deus trouxe Jesus para este mundo, qual era a missão de Jesus? Salvar, né? Então Jesus, Ele veio com um propósito. A Bíblia diz, Ele não veio para julgar, né? Muita gente pode achar que Jesus, né, não ama, mas irmão, a Bíblia diz que o plano de Deus era o que? É enviar. E quando Jesus veio, Jesus não veio para condenar ninguém. Vocês podem olhar que a Bíblia conta uma história que, uma certa ocasião, Jesus ele estava num certo lugar. E ali chegou um monte de gente, uma mulher, né? E eles disseram, mestre, essa mulher, ela foi pega em adultério, e na lei de Moisés tem que apedrejar. O que o Senhor diz?
Aí Jesus ele começou a escrever no chão, né? E eles começaram a insistir, dizendo: Jesus, a gente perguntou, essa mulher foi pega em adultério, o que a gente vai fazer? Aí Jesus pega, olha para eles e diz o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, que lança a primeira pedra. Aí a Bíblia diz, irmão, que todo mundo pegou suas pedras e jogaram no chão. E diz a Bíblia que eles saíram, todo mundo foi embora. Aí só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou para a mulher: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, por isso que a Bíblia diz aqui que Deus enviou Jesus ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o plano de Jesus é salvar todo mundo, né? Mas só, irmão, que Jesus ele nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem o poder de escolher se você quer ser salvo ou não. Porque Deus ele não pode forçar ninguém. Deus não força ninguém. Deus é amor, então ele dá. Existe dois caminhos. A Bíblia fala o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de Jesus, é o caminho difícil, é o caminho mais com dificuldade, mas é o caminho que leva ao céu. Agora, o caminho largo é onde tudo é fácil, mas só que esse caminho a Bíblia diz que vai levar à perdição, né? Então nós temos que lutar pelo caminho estreito, e esse caminho estreito é o caminho aonde nós vamos alcançar a vida eterna. Então, querido, no próximo versículo, o versículo 18 diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo? Então, quem crê em Deus tem um privilégio da salvação. Só que a Bíblia diz: quem não crê já está julgado, né? Então, por isso que nós temos o privilégio de escolher sim ou não, né? Jesus, a Bíblia diz, irmão, tem um versículo na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus ele bate na porta. Que porta? Do nosso coração. Só que Jesus ele não entra se a gente não der permissão, né? Então, para você ver, Jesus ele faz isso, O que significa bater? Toda vez que a gente ouve a mensagem de Jesus, é como se Jesus estivesse batendo na porta do nosso coração. E toda vez que ele bate, ele só entra se a gente abrir. Irmão, conta uma história que um garotinho, né, ele viu uma imagem de Jesus batendo na porta. Só que Jesus batia, mas ninguém abria. Boa noite, né? Então, para você ver, então batia, mas ninguém abria. Aí aquele garotinho chegou para o pai dele e disse: pai, por que Jesus bate e ninguém abre a porta? Aí antes do pai responder, aí o menino disse: pai, eu já sei. Sabe por que eles não abrem? É porque eles moram lá no porão, e no porão ninguém escuta. Queridos, então assim, o que é um porão?
Geralmente, quando as casas são construídas, tem pessoas que fazem o subsolo, faz por baixo, embaixo fica tipo um terraço. Aquilo é chamado porão. Então, o que acontece? Jesus, ele está batendo. Só que Jesus, ele não entra sem permissão. Se eu abrir a porta, ele entra. Se eu não abrir, ele fica esperando. Então, querido, o versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querido, a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Só que a Bíblia diz que ele veio, e nós sabemos o que fizeram com Jesus, né? A gente vê que Jesus, ele foi o quê? Crucificado. Por que Jesus foi crucificado? É o que a Bíblia diz aqui. O julgamento é este, que a luz veio para o mundo, Jesus veio para nós, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês acham que as pessoas amam mais a Deus ou amam mais o mundo? A metade não está na vida do mundo ali, né? Infelizmente, irmão. Para você ver, ó, irmão, essa igreja aqui da gente, ela já tem, parece que é uns 8 anos que estava aqui. Teve muita gente aqui, só que hoje praticamente só está eu e o outro irmão, né? Eu e outro irmão. Aí para você ver, muita gente aqui já veio, já participou, só que não vieram mais. Aí para você ver, quando faz uma festa, é assim, lotado. Então, mas quando você chama para vir para a igreja, é poucos que querem. Só, irmão, que a Bíblia diz que a salvação, ela é individual, né? A salvação não é em conjunto. Claro que nós temos que lutar pela nossa família, pelas pessoas. Só que a salvação, cada um tem que lutar pela sua, né? Assim, Deus, ele amou esse mundo. Deus já enviou o seu Filho. Só que a Bíblia fala que a misericórdia, ela não vai durar para sempre. Vai chegar um momento que a misericórdia, ela vai acabar. Né? Do mesmo jeito que Jesus no passado, vocês aqui já ouviram falar da história de Noé? Né? Noé, Deus disse: Noé, constrói um barco. E Noé construiu, né, um barco bem grande, um navio, né, um navio bem gigantesco, né? Aí Deus disse: ó, Noé, fala para as pessoas que o povo está ficando mal, o povo cada dia está afastando de mim, então constrói esse barco. Quem entrar nesse barco não vai morrer. E Noé trabalhou, sabe quantos anos? 120 anos. 120 anos não é 120 dias, né? 120 anos é o que? É um século e mais 20 anos. E Noé, todo dia Noé, mais os filhos dele, entrava ali, construía, trabalhava, pregava, carregava madeira, cortava madeira, e foi 120 anos. E a Bíblia diz, querido, que quando terminou 120 anos, Noé já tinha pregado muitas vezes para muitas pessoas, só que ninguém quis. Aí Deus pega, vai lá, chama os animais. Aos animais obedece, os animais pegam e cada bichinho vai seguindo na fila e entra dentro da arca. Aí a Bíblia diz, depois de 7 dias, Deus vem
e manda um anjo, o anjo vem e fecha a porta. Aí quando Deus fecha, aí diz que começa a chover. A chuva começa a cair, a chuva começa, e as pessoas agora chegam e dizem: Noé, aí começa a bater: Noé, abra a arca que eu quero entrar. Aí Noé disse: ó, eu não posso mais. O anjo veio, fechou a porta e levou a chave. E o povo começou: Noé, abre, Noé, eu quero entrar. E a Bíblia diz: sabe quantos dias choveu sem parar? 40 dias e 40 noites. E as pessoas agora agarravam na arca, as pessoas subiam, as pessoas queriam entrar. Só que era tarde demais, né? Deus deu aquele longo tempo e as pessoas não quiseram. É que nem hoje, querido. Hoje a Bíblia diz que Jesus está voltando. Vocês podem olhar para o mundo, quando você liga a televisão, o computador, o celular, só o que a gente vê é coisa ruim, né? Você não vê nada de bom, queridos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: só quem pode dar jeito nesse mundo é Deus, e mais ninguém, né? Só Deus é que pode fazer alguma coisa. Para vocês verem, pode entrar governo, presidente, prefeito, deputado, vereador, ninguém dá conta. E Deus, para a gente ver, esse mundo não tem mais solução. Esse mundo não tem mais assim como ser restaurado. Mas a Bíblia fala que Deus está criando um novo céu, uma nova terra. E esse céu que Deus está criando, quem quiser morar nele, só precisa aceitar, só precisa abrir o coração para ele fazer morada, né? Então, para você ver, vai chegar um momento, gente, que as pessoas desse mundo vai estar tão ruim, vai estar tão mal, que Deus ele vai ter que vir e acabar como ele fez no passado. Irmão, a gente temos que entender duas coisas. Deus, ele é 100% amor, e Deus, ele é 100% justiça, né? A mesma dose de amor que Deus está dando hoje para todo ser humano, vai ser a mesma dose de justiça quando ele voltar neste mundo. Todo mundo hoje tem a oportunidade de escolher. Por isso que a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, tá vendo? Então Deus não gosta de quem faz as coisas que não agradam a Ele. Irmão, vocês podem olhar para este mundo. As pessoas estão com a ambição, uma ganância tão grande, que para você ver, quantas pessoas estão assim, passam por necessidade, né? Enquanto milhões de pessoas são bilionários, e muita gente não quer saber, né? E isso entristece a Deus. Deus fica triste, porque Deus ele sabe que tem tanta gente que precisa dele, e outros, uns têm demais e outros não têm nada, né? Enquanto os que têm deveriam ajudar, mas parece que é o contrário. Quem não tem é que ajuda, e quem tem não faz nada, né? Então, mas logo, queridos, tudo isso vai terminar. Logo, tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que o céu que Deus está criando, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver lágrima, não vai haver sofrimento, não vai ter mais nada de ruim. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar agora pela segunda vez,
ele vai levar os seus filhos para o lar. E a Bíblia diz que esse lar que ele está preparando é um lar que olho nunca viu, ouvido nunca escutou e nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, eu não sei quais são as lutas que vocês estão passando, mas Deus, Ele sabe. Eu não sei quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Eu não sei porque eu sou ser humano, mas Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita, do que a gente está mais carente. E com certeza foi por isso que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, porque por meio do seu Filho a gente pode conhecer quem é Deus e o amor de Deus por cada um de nós. Queridos, com certeza, eu quero terminar, lendo aqui apenas mais alguns versículos para a gente concluir a nossa mensagem desta noite. E aqui tem uma promessa que Jesus, ele diz para a gente o seguinte, aqui no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 29 e 30, ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui? A Bíblia diz que vocês já viram aqui carro de boi? O carro de boi tem ali a carroça e tem dois boi puxando. E em cima do boi tem tipo uma madeirinha que é chamado de jugo ou canga, O que Jesus quer dizer com isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, tem tanta gente nesse mundo que está sofrendo. Tem tanta gente nesse mundo passando por dificuldade. Tem tanta gente passando por provação, por angústia, por sofrimento, por tudo. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, sabe o que acontece? Jesus está fazendo um convite. Por quê? Os boi que carregam o carro de boi, ele tem aquela madeira chamada de jugo. Jugo na Bíblia representa uma coisa pesada. Aí Deus está dizendo o quê? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi alguns relatos de pessoas famosas. Tem muita gente famosa, tem muitos cantores, atrizes. Eles têm dinheiro com quantidade. Mas vocês sabiam que nem todo ator ou atriz é feliz? Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Dinheiro, ele é necessário, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro compra carro, compra casa, compra avião, compra as coisas materiais, mas dinheiro não compra paz, dinheiro não compra amor, dinheiro não compra felicidade. Então essas coisas, para você ver, as pessoas, elas têm muito dinheiro, mas elas são vazias. Irmão, e só quem pode preencher o nosso coração é Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente que somos mais humildes, a gente não tem tanto dinheiro,
mas a gente tem paz. A gente pode chegar em casa, deitar e dormir tranquilo, sem preocupação. Mas quem tem muito dinheiro, vocês acham que essas pessoas dormem direito? Por quê? Eles estão preocupados porque se eles têm hoje e pode acontecer de amanhã não ter. Então eles ficam preocupados. Então quando Jesus diz, vem a mim, porque Jesus ele consegue suprir aquilo que vai no íntimo do nosso coração. Talvez a gente não temos tudo, mas se a gente tiver Jesus, irmão, você vai ter tudo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não vai nos dar talvez tudo que a gente quer, mas Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Por isso que ele diz, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ao que Jesus faz? Quando a gente vai até Jesus, aí eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Aí Jesus vem, tira essa carga, tira esse peso que eu estou levando, e ele pega o dele que é leve, me dá para mim carregar, e o meu pesado ele pega e leva. Queridos, nós estamos vivendo num mundo de muita aflição, mas eu vou dizer para vocês, Jesus é a solução. Jesus é tudo que ele pode nos oferecer. Talvez Jesus não nos vai nos dar tudo que a gente quer aqui, mas eu garanto, querido, logo ele vai voltar. A Bíblia diz que breve ele vai vir com poder e glória, breve ele vai vir com milhares de anjos, e ele vai levar a gente para um lugar onde vamos reinar com ele, onde vamos viver com ele para século sem fim. Amém. Querido, que essa seja a minha e seja a sua esperança, que a gente possamos acreditar que muito em breve este mundo vai ser restaurado, esse mundo vai ser purificado e a gente vai estar com Jesus por toda a eternidade. Eu não sei qual é a luta que vocês passam, Jesus ele conhece, e muito em breve eu creio que ele há de suprir todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu vou colocar aqui um hino para a gente cantar.